motivo de imensa alegria, porque nós temos a oportunidade ímpar de estarmos na casa do Senhor para adorar e glorificar o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido a amada igreja, juntamente comigo, a abrir vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Depois nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 1. Quero desde já expressar minha gratidão a Deus por essa muito rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida da nossa bispa, que nos concede esta oportunidade. Agradeço a Deus por cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada criança, meu filho Guiano que me acompanha. Deus abençoe, amém? Amém. Todos acharam a palavra? Aleluia. Quem não achou, está aqui no Data Show, amém? Amém. Glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Repita comigo só a parte A do capítulo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Podeis sentar e glorificar o Senhor. O Senhor me deu um tema para essa mensagem. O tema é: a paternidade traz proteção. A paternidade traz proteção. O livro de Atos ele foi escrito pelo Dr. Lucas a Teófilo como um suplemento ao Evangelho, a continuação dos Evangelhos. Nós vemos que o livro lucano, a qual ele escreve, o Evangelho de Lucas, ele descreve algumas ações a qual o Senhor fez e os seus ensinamentos. Já no livro de Atos, ele começa a trazer a sua narrativa através da ascensão de Cristo e da descida gloriosa do Espírito Santo. Lucas, o doutor, ele escreve este livro por volta do ano 62 depois de Cristo. O intuito de Lucas ao escrever este livro era trazer a magnitude do poder do Espírito Santo de Deus, porque enquanto a igreja esperou, do versículo 8 do capítulo 1 ao qual nós lemos, até o capítulo 2, por volta de 10 dias, que foi o cumprimento da promessa da paternidade, a igreja estava à espera de poder, de unção, de autoridade, estava à espera de alguém que pudesse lhes guiar, porque o teu Senhor, o nosso Senhor, ele havia subido a súbita aos céus, só que o inimigo de nossas almas, ele imaginou que a igreja estava órfã, que a igreja estava sem um pai, porque Jesus, em todo o tempo, ele mostrou cuidado, como um servo, como um líder, como um pai, como aquele que ama verdadeiramente as suas ovelhas. Aleluia. E no momento da sua ascensão, a igreja, ela fica por um instante sem a paternidade física visível. Só que o que não é do entendimento de muitos, mas deveria ser de todos nós, é aquilo que a bispa já falou aqui essa noite, que a partir do momento em que erguemos a nossa mão, confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente
o sacrifício vicário, missionária Jennifer, que foi feito por nós na cruz do Calvário, já estabelece o Espírito de Deus em nós, porque já começa o processo da regeneração. Aleluia. Somos novamente ligados ao Pai, novamente estamos ligados a Deus, porque quando erguemos as nossas mãos e confessamos a Cristo como Salvador, crendo que verdadeiramente Ele é o nosso Deus, o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele desce sobre nós. Aleluia. Só que muitas vezes nós não temos o entendimento e o desejo de desfrutar as ações que essa paternidade nos concede. Perceba comigo, todos tinham Espírito, só que enquanto Jesus ainda estava juntamente com eles, eles não tinham a noção do que o Espírito poderia fazer, porque por muitas vezes nós vemos que até faziam milagres, e muitas vezes, na grande maioria, o medo tomava conta. Meu Deus. E nesse momento de medo, eles ouviam Jesus falar: homens de pouca fé. Porque quando nós temos o entendimento que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós estamos sob o cuidado do Pai. Porque o Espírito Santo, muitas vezes, nós minimizamos Ele. Nós esquecemos que Ele é Deus e que Ele está na mesma autoridade do Pai e do Filho, porque o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito é Deus e há um só Deus. Nós esquecemos que verdadeiramente Ele é Deus e Ele é poderoso. E por esquecermos disso, nós não damos a Ele a credibilidade que lhe deve ser dada. E perceba comigo que a Bíblia vai dizer que no princípio, quando Deus estava criando os céus e a terra era vazia e sem forma, o Espírito pairava sobre as águas. Pairava no hebraico é o mesmo entendimento que eles têm lá em Deuteronômio 32:11, da águia pairando sobre o ninho para cuidar dos seus filhos. Pairar é cuidar, pairar é verdadeiramente estar cuidando para que aquilo que ele está cuidando venha ganhar vida. E perceba que enquanto Jesus ele deu a ordem, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, eles já tinham o Espírito, só que naquele momento o Espírito estava pairando para que verdadeiramente a vida viesse a florescer, para que verdadeiramente fossem cheios do poder, cheios da unção e da virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E em cima disso, eu quero trazer uma vida que é selada e íntegra por essa paternidade. O primeiro é que o Pai ele deseja habitar em nós. Perceba que o Espírito Santo ele sempre esteve presente em meio à humanidade. Ele sempre esteve presente na terra. Ele foi a sabedoria de Sansão. O Espírito Santo ele esteve sobre Saul. Mas quando Saul desobedece, ele se retira. O Espírito Santo, ele sempre esteve em meio aos profetas. Ele era a palavra de autoridade e poder que enfrentou e destronou impérios que não quiseram se curvar à santidade e à presença de Deus. O Espírito, ele sempre agiu em meio aos homens. Só que o Espírito não habitava nos homens. Ele vinha em cima de uma pessoa seletiva, ele agia com autoridade, com poder, ele trazia aquilo que Deus já tinha determinado a ser feito, e quando cumpria o seu propósito, ele se retirava. O interessante é que os profetas entenderam que havia algo faltando, que havia algo que estava ininterrupto, que tinha sido interrompido. Era a ausência de uma vida em santidade, era uma ausência de uma vida em temor, era a ausência de uma vida em obediência,
É por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, ele veio dizendo: e arrancarei de vós, da vossa carne, o coração de pedra, e colocarei o coração de carne, mas porei sobre vós o meu espírito. Perceba que agora eles têm o entendimento. O que está interrompendo a santidade é o próprio homem. Porque o próprio homem, por sua natureza, ele é mau. Por sua natureza, ele não tem apreço pelo céu. Por sua natureza, ele não tem desejo de ter uma vida santa. Mas por sua natureza, os seus olhos se encantam com aquilo que é da terra, com aquilo que é carnal. Os seus olhos se encantam com aquilo que verdadeiramente oprime o brilho de Deus sobre a tua vida. Nós estamos vivendo em um período não tão distante do período dos grandes homens e mulheres do período do Velho Testamento. Porque quando nós olhamos e vemos que o Senhor levantava profetas para chamar a atenção do povo, para voltar à santidade, para voltar ao posicionamento, porque o posicionamento, ele define verdadeiramente a ação do Espírito em nossa vida. Porque quando nós vemos a descendência de Israel, Paulo em Romanos no capítulo 9, ele vem dizendo: mas não é porque é de Israel que é israelita, mas não é porque é descendente de Abraão que é da descendência, já Isaac é, porque é filho. O que Paulo estava dizendo é que a descendência não estava por uma ação física, mas a descendência estava por uma paternidade seletiva da escolha de Deus, por uma paternidade espiritual. É essa paternidade que define que realmente nós somos filhos e estamos enxertados como jambuzeiras bravas na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Aleluia! Meu Deus, aleluia. Essa descendência com Paulo falava. E ele vem dizendo: mas a nação de Israel, o povo que rejeitou, são filhos. E nós nos tornamos coerdeiro, porque fomos enxertados na oliveira. Somos a jambuzeira brava, a oliveira brava. Mas bem verdade é que quando a palavra foi pregada, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Porque a mensagem do verdadeiro evangelho confrontou a nossa alma, mas só tem um jeito dela ser confrontada, só tem um modo, porque a fé é pelo ouvir. E a Bíblia fala que por nós mesmos somos incapazes de seguir a vontade de Deus. Só que o Espírito convence. É o Espírito que paira sobre. Porque enquanto ouvimos a palavra do Senhor, sendo ainda nós pecadores, miseráveis, condenados à morte eterna, o Espírito já estava pairando. E ele estava cuidando e produzindo a vida que viria. É por isso que hoje estamos aqui essa noite, porque o Espírito produziu a vida enquanto a palavra penetrava em nossa alma, enquanto a palavra ia na divisão da alma. Aleluia! É o Espírito produzindo a vida, porque o convencimento do Espírito, entenda bem, que convencer é trazer a luz, é revelar. Convencimento é trazer a luz, revelar. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele nos convence do pecado. Porque quando estávamos no mundo, aquilo que hoje entendemos que é pecado é normal. Aquilo que hoje nós sabemos que nos afasta de Deus, nós ousávamos a dizer: tenho Deus no meu coração, eu não preciso buscá-lo, eu não preciso seguir a tua palavra, eu não preciso viver como os loucos daqueles crentes.
Mas hoje vivemos porque foi revelado aquilo que antes nós vivíamos no engano. É por isso que o Espírito convence. Convence, ele revela, ele mostra a mentira, ele mostra o engano. É por isso que hoje nós entendemos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É porque o Espírito me revelou a verdade, é porque o Espírito me santificou, é porque o Espírito me mostrou que eu tenho que ser separado. E perceba comigo que há duas ações que ocorrem quando nós não temos. A primeira, o homem tinha uma necessidade de seguir firme em seu casamento, preservar a sua aliança. Mas esse casamento que ele tinha necessidade de preservar não era um matrimônio físico entre o homem e a mulher, mas era espiritual, era entre o homem e Deus. E Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, ele revela que essa aliança foi quebrada. Por quê? Porque o homem não tinha a paternidade do Espírito sobre si. Porque o homem era incapaz, obreira, de seguir a palavra. É por isso que o salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele estava já vendo e observando a necessidade, porque Davi, ele foi ungido. Davi, o Espírito que sai de Saul, que se retira de Saul, ele entra em Davi, ele vive em Davi, ele habita em Davi. É por isso que no Salmo 91 ele vem dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo sou eu, é você que aqui está, é a habitação, é a casa do Espírito. Nós somos o esconderijo do Altíssimo, ele habita em nós, e a sombra é dele. Na sombra dele eu tenho proteção, na sombra dele eu tenho vida, na sombra dele eu tenho paz, na sombra dele eu sou mais do que vencedor. O segundo ponto que eles sabiam era que verdadeiramente, por sermos humanos, somos limitados. Vivíamos uma vida errônea e seríamos incapazes de alcançar uma vida qual Deus esperava. E Deus então mostra a Ezequiel: porém o meu Espírito. E quando esse Espírito ele chega, ele convence. Perceba, igreja, aqui há um divisor de águas. Ezequiel 36, 26 é o fim estabelecido do período velho testamentário e o período estabelecido do Novo Testamento, porque aqui revela a promessa e o desejo de Deus, a qual todos os homens e mulheres estavam vivendo sem este Espírito, mas era desejo de Deus que os seus filhos, que a humanidade caída, voltasse a ter comunhão com Ele, voltasse a ter vida com Ele. E Ele revela: e tirarei de vós o coração de pedra, colocarei o coração de carne, e além de pôr um coração sensível, aquebrantado a minha voz, porque o coração de carne é um coração aquebrantado, é um coração sensível à voz do Eterno. Além de tudo isso, eu ainda vou pôr meu Espírito, eu vou selar com a paternidade, e essa paternidade vai te convencer do pecado, vai te convencer à santidade, vai te convencer a ter vida com Deus. Segundo ponto, o Pai habita em você. Paulo afirma em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 13, que a partir do momento em que nós confessamos a Cristo Jesus e o aceitamos, automaticamente o Espírito ele repousa em nós e sobre nós. Paulo ele traz essa certeza para que nós não tenhamos a sombra de dúvida que a obra que Cristo Jesus ele sofreu e padeceu por nós na cruz do Calvário foi perfeita. Não precisou uma ilusão de um ser humano de dizer que ele desceu em 1844, entrou no Santo do Santo e completou a obra que foi incompleta. A obra foi completa, a obra foi perfeita, e Jesus Cristo na cruz do Calvário, é por isso que ele exclama dizendo: Telestai, está pago, está consumado. Verdadeiramente aquele que crê em mim e aceitar está salvo.
que no Calvário, através dessa ação, nós encontramos a salvação, a vida, uma ação que ocorre por meio da fé, com cada um de nós. Porque eu sempre digo, igreja, a graça, ela é irresistível, ela não é irresistível. Tem um louvor que diz que ela é irresistível, mas ela só se torna irresistível quando os meus olhos espirituais se abrem, os meus ouvidos são destampados pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu posso dizer o que Paulo diz: a fé vem pelo ouvir. Verdadeiramente eu ouvi, agora verdadeiramente eu creio, agora verdadeiramente eu sigo, agora verdadeiramente eu posso dizer: eu sou uma nova criatura, Cristo Jesus é o meu Senhor, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, não vivo segundo a concupiscência da carne, mas vivo em santidade, vivo pelo Espírito. Aleluia. Perceba que essa é a razão a qual verdadeiramente entendemos da nossa fé. Porque quando confessamos a Cristo, o Espírito descer, o processo da regeneração, tem algo que ocorre, missionário, chamado graça, favor imerecido. Aleluia. A graça, Glória. ela desce Aleluia. da destra do trono do Pai, aonde Cristo Jesus está sentado no trono da graça. E toda vez que um pecador arrependido confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, entendendo a necessidade que a sua alma tem de confessar a Cristo como seu Senhor, Ele emana a graça do trono sobre a nossa vida, e essa graça traz uma certeza: verdadeiramente eu estou salvo, verdadeiramente eu estou livre, verdadeiramente Ele me escolheu, verdadeiramente Ele me chamou, verdadeiramente Ele me trouxe a vida. Aleluia. Porque nós tínhamos algo, um entendimento errado. Assim como o homem mais sábio da história, o sábio Salomão, que no período que ele descreve os livros de Provérbios, ele vem descrevendo acerca da graça. Porque a graça que ele tinha ideia é uma graça que todo ser humano possui. A graça que é um ciclo vicioso terrestre. Essa graça que permite que todos nós desfrutamos do sol. Essa graça que permite que todos nós desfrutamos da brisa do vento. Essa graça que permite que todos nós possamos repousar dos prazeres que a terra pode oferecer. Só que essa graça terrestre, ela pode dar o sol, mas a sombra ela não pode. A sombra é só para quem está na graça salvadora. Aleluia. A graça que é Efésios 2. É só quem está na graça salvadora repousa nessa sombra, que ele habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansar em mim. Porque só tem essa graça quem verdadeiramente confessou a Cristo como teu Salvador, quem tem o Espírito Santo autenticando a paternidade. Eu sou teu Pai, eu sou teu Pai, eu sou teu Pai. Aleluia. É por isso que Salomão não entende essa graça. E no ápice, quando ele escreve o livro da sabedoria, o livro de Salomão, de Provérbios, ele vem dizendo: nascemos, crescemos, trabalhamos, casamos, temos filhos, morremos. O ciclo vicioso da vida que todo homem vive, ele traz a ação de uma graça que é física, a ação de uma graça que é terrena, que todo homem, que toda mulher desfruta. Porque ele diz dessa graça, porque a graça da salvação, Salomão, mesmo tendo toda a sabedoria, ele se corrompe, ele se vende, ele se perde pelos prazeres que a vida poderia lhe oferecer, pelo prazer da carnalidade. Salomão cai em 2 adultérios, o adultério físico, porque Salomão tinha 300 mulheres
para não haver guerra, quando o próprio Senhor já tinha determinado que ninguém guerrearia contra o seu reino. Homens corruptos, homens que não têm o prazer da santidade, homens que vivem por base do adultério e querem vestir uma capa como se estivessem em santidade, sempre tentam desculpas, sempre tentam trazer desculpas para consertar o seu erro. Mas o interessante é entender que Deus tinha prometido para ele: porquanto tu pediu sabedoria, tu terás todo ouro, prata, conhecimento, e não haverá guerra contra o teu reino. Para disfarçar dos sacerdotes, estou casando, para não ter guerra. Só que entre os deuses, de suas esposas, já tinha cometido o adultério físico, agora comete o adultério espiritual. Agora trai o eterno. Agora se esquece daquele que o levantou como rei soberano. Agora ele se esquece que o Senhor tinha dado sabedoria e ele usa a burrice como meio de afastar a presença do Senhor. Porque nós temos que entender que a palavra vai nos ensinar: melhor é obedecer do que sacrificar. E é muito interessante e forte isso, porque quando essa palavra vem, ela vem para um rei também. Saul desobedece, e quando Saul desobedece, ele quer tentar usar o seu erro, missionário Carol, trazendo uma desculpa. Vamos sacrificar, vamos oferecer sacrifício ao Senhor, profeta. Vamos lá, ele vai nos perdoar, ele vai nos perdoar. O interessante é entender que os olhos de Saul brilhavam para o trono. O que ele sempre desejou era a coroa. Ele nunca quis saber da presença, ele nunca quis saber da obediência, ele nunca quis saber da santidade. Ele queria vanglória, ele queria se aparecer, ele queria status, mas ele nunca quis aquele que concede a graça, aquele que concede o poder, aquele que concede a honra, aquele que concede a virtude, aquele que torna conhecido. Ele se esqueceu que tudo que ele adquiriu foi por Deus. Porque toda vez que desobedecemos, nós esquecemos de quem nos deu, quem nos presenteou, quem concedeu, quem fez. Se um presente que é dado tira eu do centro da vontade de Deus, esse presente, bem verdade é, que pode até ter sido permissivo por Deus, mas foi para revelar o meu caráter, quem verdadeiramente eu sou. Porque se eu sou um homem ou uma mulher de Deus, aquilo que eu conquisto não me muda, aquilo que Deus me dá não me muda, mas verdadeiramente torna o nome do Eterno conhecido, verdadeiramente faz com que a humanidade venha conhecer: é o nome de Deus, é uma mulher de Deus, tudo que ele tem, encanta e mostra que a glória ainda é do Eterno. Aleluia. Perceba comigo essa quebra de aliança. E bem verdade é que Salomão não entendeu este ciclo, porque ele não chegou ao nível de alcançar essa graça. Já o seu pai viveu. É por isso que ele disse: a sombra do Onipotente descansará. Eu descanso na sombra do Onipotente, porque desde o dia que ele me consagrou rei e eu tomei posse do reinado de Jerusalém, após ter ficado 7 anos e meio governando a tribo de Judá, agora quando vou governar toda a nação de Israel, eu não sento no trono se a graça de Cristo não estiver presente. Eu não governo se a presença de Deus não voltar para Israel. Eu não tomo posse do poder se o verdadeiro poderoso não estiver no controle. Ele entendeu? Aquele que realmente tem o poder, ele sim é o governante maior.
fraca, eu necessito da presença. Foi a presença que me trouxe até aqui, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Quem sou eu sem a presença? E nós temos que ter essa certeza. A paternidade nos faz entender que a presença habita em nós. Terceiro ponto para finalizar: o Pai quer te dar poder. O capítulo 2, agora nós lemos. Perceba comigo que eles estavam reunidos em união. Não era em união, mas em união, para receber poder. Perceba comigo, igreja, que há 3 ações ali que ocorreram na vida desses 120 pessoas: obediência, união e oração. Obediência, união e oração. Porque no capítulo 1, no versículo 8, Jesus subindo a súbito aos céus, nós vemos um decreto, uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito Santo na sua vida, eles já tinham a salvação, só que faltava o poder que essa paternidade poderia oferecer. Faltava o poder que o Pai concede ao Filho. Faltava agora o entendimento do que é esse poder, do que é essa virtude, do que é essa unção que enlouquece os calvinistas, que enlouquece aos geleira fria. O que é? Nós somos pentecostais, nós viemos do fogo, e nós sabemos muito bem o que é esse poder, porque nós vivemos aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5: não extingueis o Espírito tem que ter liberdade, o Espírito tem que falar, o Espírito tem que agir, porque Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Perceba comigo: obediência, união e oração. 120 pessoas reunidas no cenáculo. Só que quando Jesus ele fala, em Atos 1:8, missionário, tinha 500. Verdade. O interessante é que se cumpre essa profecia no Shavuot, no Pentecoste, no Shavuot. Só tinha passado 10 dias. 380 pessoas desistem. Deus. Muitas vezes nós queremos cobrar a Deus. Senhor, o Senhor fez uma promessa. O Senhor usou o pastor, usou a bispa, usou a missionária, usou a obreira. Mas o porquê não aconteceu? O seu posicionamento é determinante para você receber aquilo que Deus te prometeu. Qual tem sido o seu posicionamento? A pergunta que permeia essa noite é: qual tem sido o seu posicionamento em Deus para querer cobrar aquilo que você não recebeu? Qual tem sido? Porque nós somos bons para cobrar. Nós dizemos: Deus falou através da bispa, mas não aconteceu. Será que era verdade? Deus nos falou através da missionária Jennifer, mas não aconteceu. Será que ela falou da carne? Amigo, A primeira coisa que temos que entender é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo imperdoável, é condenativo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O texto é claro. Quem estava argumentando com Jesus? Fariseu, doutores da lei, homens conhecedores da palavra. Então eles sabiam que o que Jesus estava falando era verdade. Se eu sei que é verdade e eu ouso dizer que é mentira, eu transformo a luz em trevas, em escuridão. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é a blasfêmia. Porque eu sei que é verdade e eu digo que é mentira. Não é a dúvida como nós aprendemos desde pequeno, mas é a certeza. Eu sabendo que é e dizendo que não é. Eita Deus. Dizendo que não é de Deus, dizendo que não é verdade. E veja que eles estavam reunidos no cenáculo. Cenáculo, sala de jantar, no andar superior. O interessante é que eles estavam reunidos, orando, em união, em obediência, buscando a face do Pai.
João descreve: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles estavam em oração, em união, em obediência, mas a palavra já não dava, o pão vivo já não dava, era a sala de jantar, mas o verdadeiro pão já não estava mais, ele já tinha subido aos céus. Só que quando somos selados por uma paternidade, o Espírito pairava sobre eles, parava porque estava trazendo vida aquilo que ainda não tinha vindo a existir. Ele estava cuidando para que verdadeiramente a vida fosse gerada. E enquanto o Espírito pairava na sala de jantar, surge o alimento, e de repente veio um som como um vento impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Perceba que o alimento ele vem, o pão ele aparece, bispo, na sala de jantar, porque quando eles começam a falar em línguas estranhas, quem está fora tem curiosidade de saber o que é. Mas o que eles falam? O que é isso? Não deixe ninguém tentar menosprezar tua fé e na incredulidade deles tentar roubar aquilo que Deus tem tentado dar a você, porque o que eles falaram eram línguas estranhas. É por isso que o texto fala línguas repartidas como que de fogo, e quando eles falavam, eles não conseguiam compreender, eles não entendiam. Se fosse qualquer uma língua universal, se tivesse alguém ali da língua que eles tivessem falado, tinha entendido, bispo. Mas por que eles não entendem? É porque é a língua dos céus, é a língua dos anjos, e nem a nossa própria carne entende, a não ser que eu tenha o dom de interpretação de línguas. Se eu não tenho, a minha carne não entende, o inimigo da minha alma não entende, mas Deus ele entende. Paulo vai dizer: e vós sois edificados enquanto ora em língua, porque o Pai entende, e ele recebe com autoridade, ele demanda poder sobre a tua vida. E veja que o pão ele vem, porque ele se interessa o que está acontecendo lá dentro. O que é isso? Tem pessoas que ficam interessadas, tem outras que escarnecem, zombam, estão embriagados, porque quem está fora não entende, mas quem está dentro recebe poder e é avivado pelo Espírito Santo, porque quem está dentro é envolvido por esse poder, e o poder de Deus ele traz ao mundo aquilo que o mundo não pode compreender. O poder de Deus ele aperfeiçoa os fracos, ele aperfeiçoa aqueles que não são, ele é loucura para os eruditos, porque o poder de Deus é perfeito. Perceba comigo que o pão veio, e como veio? Pedro prega, 3.000 almas se convertem, 3.000 almas creem em Cristo. Não foi uma pregação com uma hermenêutica perfeita, com uma hermenêutica, história, linguística perfeita. Não foi uma pregação com uma exegese profunda, mas foi uma pregação com convencimento e poder. Por quê? Porque agora Pedro estava cheio do Espírito, e enquanto ele estava cheio do Espírito, pregando a palavra, o Espírito estava repousando sobre aquelas 3.000 almas. E já foi dito aqui, quando a palavra repousar quer dizer cuidar para gerar vida. Enquanto Pedro pregava, as vidas estavam sendo geradas, e verdadeiramente o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! É por isso que nós temos que ter um entendimento. Efésios 5,18 vem dizendo: enchei-vos do Espírito. O verbo ele está no presente contínuo, ou seja, ele não está mandando encher, mas no original, no grego, está no presente contínuo. E o que quer dizer isso? É continuar enchendo, é continuar enchendo. É por isso que no capítulo 4 de Atos, no versículo 31, as mesmas pessoas que estavam lá no cenáculo novamente são cheias do Espírito Santo de Deus. Deus trouxe essa palavra aqui essa noite para te dizer: é hora do renovo, é hora de você voltar a falar em língua.
paira sobre a casa. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por Glória, você. glória a Deus. Aleluia. Mas antes, o Senhor mandava te dizer, missionário, o Senhor vê a tua luta. Aleluia. Ele vê a tua aflição. Eu vejo a sua alegria, o teu sorriso, Glória a Deus. o dom que você tem para louvar. Mas eu não vejo o teu coração. Mas o Senhor manda te dizer, você foi selada por uma paternidade. E o teu pai te trouxe aqui essa noite para você entender. Sou eu, Deus, que cura a sua ferida. Sou eu, Deus, que ouço a tua oração. Aquilo que pode te parecer ser tardio e impossível de se realizar, hoje eu te trouxe aqui para você entender. Tu foi selada com a paternidade. E quem te fez a promessa foi eu, não foi o homem. Pode parecer impossível, pode parecer difícil, mas hoje eu entro no teu lar, eu quebro o mal e a trevas não vai poder ficar de pé mediante a minha presença, porque tu é filha, tu tem, foi selada com a paternidade, e o meu Espírito tu enche de poder e de graça. Aleluia. O Senhor mostrava para mim, obreira Jéssica, que Ele estava entrando no seu subconsciente. Aleluia. Ele está tirando tudo aquilo que o inimigo tem tentado embaraçar a tua mente e te dizer, não é capaz, não é verdade, não pode. Deus manda te dizer, eu te chamei, eu te escolhi, e tu és minha filha. Verdadeiramente o meu Espírito habita em você, e quem anuncia as palavras sou eu. Simplesmente se posicione dia após dia, porque tu vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Tudo que você presenciou até aqui é o princípio, ainda é o começo. Aleluia. Tu vai ver a glória que eu tenho preparado para derramar sobre este lugar através da sua vida. Se posicione, confie e acredita, porque eu estou gerando vida dentro de você. Aleluia. Oh, aleluia. A irmã lá no fundo, Glória. a irmã lá, isso, você. O Senhor manda te dizer, tem um ciclo que está terminando. Esse ciclo trouxe lágrimas, tristeza, sofrimento, decepção e abandono. E Deus manda te dizer, há um novo ciclo preparado para a sua vida. Esse ciclo, ele é determinante, porque ele estabelece a minha paternidade. Tu foi selada, tu ouviu a palavra. Hoje, pela tua força, você nem estaria aqui. Mas eu, Senhor, eu te trouxe aqui para você saber. Tu é minha filha e a hora de cantar o hino da vitória está chegando. Calma, calma, porque eu conheço as suas dores e as suas aflições. Eu entro na tua guerra e sou eu que determino a sua vitória. Não te preocupes com o gigante. Ele é pequeno no tamanho do teu Deus, diante do tamanho do teu Deus. A paternidade que você tem é aquilo que determina a sua vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi apregoada. Pai, que nessa noite o Senhor possa derramar do teu poder, que o teu Espírito Santo ele venha pairando sobre a tua igreja, trazendo vida. Pai, entra agora com poder, com virtude e unção. Traga vida para o meu irmão, vida para a minha irmã, aquele que já não fala mais em línguas há muito tempo, venha destravando nessa noite. Destrava, Senhor Jesus. Venha, Senhor, trazendo o teu poder. É o dínamo, é a explosão, é o Espírito Santo. Pai, que verdadeiramente nós possamos ser cheios da tua graça, cheios da tua glória, revestidos pelo teu poder. Senhor Jesus, manifesta o teu poder, manifesta. É a quinta profética, e eu venho como profeta do Senhor, profetizando: haverá vida, haverá restauração, haverá mudança de vida, verdadeiramente haverá alegria pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, que verdadeiramente nós possamos sair daqui nessa noite com uma certeza inabalável: somos filhos, há uma paternidade. Essa paternidade autêntica e selada é o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito Santo que nos enche de poder, é o Espírito que nos dá ousadia e entendimento. Pai,
leva-nos em paz, leva-nos uma certeza, Pai. Verdadeiramente, nós fomos demarcados essa noite pela Tua glória, demarcados essa noite pelo Teu poder, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Pastor, Amém, Jesus. o Senhor me mostrava um grande fardo nas tuas costas, um grande peso. Esse peso tem tentado tirar a tua alegria. Esse peso, ele vem fazendo com que a senhora não entenda o processo. É o fardo, é o peso. Deus manda te dizer: você foi selada, tu tem uma paternidade. Aleluia. Só que o Senhor, ele manda te dizer: eu quero tirar esse peso, eu quero tirar esse peso. Então pare de lutar, pare de tentar travar a guerra por si mesma. Deixa que eu, Senhor teu Deus, guerreie em seu favor. Porque enquanto você lutar pela sua própria carne, o inimigo continua vencendo, o inimigo continua saindo vitorioso. Porque é o que tu fala: eu não entendo, eu sirvo a Deus, eu sou fiel, mas o porquê disso? Deus manda te dizer: deixa eu batalhar em seu favor. Essa peleja tu não terás que pelejar, mas eu, Senhor teu Deus, pelejo por vós. Descansa no Senhor, porque Deus está fazendo algo que tu nem imagina, e tu verás a glória de Deus de uma forma reluzente como tu nunca viu até aqui, porque Deus é fiel sobre a sua vida. Aleluia. Igreja, continue orando, continue buscando. Os irmãos que tiveram uma outra vez que eu preguei sobre Atos, lembro que a palavra foi diferente dessa. Foi tratada acerca da obediência. Essa o Senhor trouxe acerca da paternidade. Aquele que verdadeiramente deseja ser filho, chegue em casa, medite na palavra, ore, jejue, busque os dons espirituais. O Pai já habita em vós. Agora Ele quer te encher. Ele quer derramar poder. Ele quer dar autoridade. Ele quer dar ousadia e unção. Busque. Porventura, tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou que por algum motivo se afastou? Tem alguém que ouviu essa palavra, deseja aceitar Jesus como teu Salvador, ou deseja reconciliar com Deus? Se tiver aqui a tua mão, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Tenha certeza, é a paternidade que faz a diferença. É o Pai que te dá a vitória. É o Pai que verdadeiramente separa os filhos para vencer. Se tiver alguém, erga a tua mão, dá um sinal com a mão, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas tenha certeza, saia daqui hoje com a certeza: eu saio selado pela paternidade, eu saio daqui convicto da minha vitória. Tem alguém? Se não tem ninguém, continue vindo e tenha certeza, Deus, Ele age em seu favor. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Aleluia.